Eles não tinham nada, nadinha lá, só tinham roupa. Então eles não tinham nada, por isso eles tinham que caçar muitas vezes. Estudar história, quando eu estudava lá na 4ª, 5ª série, era uma coisa de memorização mesmo. Existiam textos em livros e questões que a gente localizava no texto, sempre de localizar. História e geografia, antigamente, nós chamávamos de estudos sociais, né? Então nós víamos um pouquinho da história do Brasil, as datas comemorativas, nós estudávamos os presidentes da República, as constituições. E eu lembro também que era uma coisa bastante restrita a datas, a comemorações, a heróis. Existiam os heróis da história e a gente ia estudar a história. Praticamente aprendi assim, em cima de datas comemorativas. Os professores davam textos, nós tínhamos que decorar esses textos. Estudávamos em geografia, apesar de ter o mesmo nome, mas a gente separava clima, vegetação, rios. Depois recebíamos um questionário onde deveríamos responder aquelas questões e decorá-las para avaliação. E a partir disso a gente fazia textos, fazia questões, fazia trabalho até de pesquisa. Eu lembro que na época a gente fazia alguns trabalhos de pesquisa, mas eram umas pesquisas muito centradas naquilo que a professora queria. Eu tenho a lembrança de uma professora que ela chegava no início da aula, encostava na mesa e falava tudo do livro. Exatamente, até a respiração dela era do livro. Então, dessa professora, eu só me lembro da figura. Absolutamente nada ficou daquilo que ela falava. Então, ela saía da aula e a gente, depois em casa, estudava, ou melhor, decorava, sem saber o sentido das coisas. E era mais tudo na parte conceitual. O aluno, ele só decorava, não questionava. A participação dele durante as aulas era mais quando o professor solicitava. No momento que era entregue aquele texto, já dava a entender tudo que a gente precisava saber estava ali. Então a gente não deveria estar assim realizando muitas perguntas. E as crianças antigamente não tinham assim o lado mais crítico, vamos dizer assim, de estar perguntando, questionando, dando opiniões, como a gente percebe nas nossas crianças hoje. A proposta de ensino de história até a década de 80, estudos sociais, passou por uma reformulação tanto do ponto de vista pedagógico quanto historiográfico. Então, as reflexões de Piaget e Vygotsky levaram a uma nova reflexão sobre a inteligência da criança, a estudar como efetivamente ela pensava e se valorizar a inteligência dela e o modo de pensar. Isso fez com que toda a proposta interna dos conteúdos a serem selecionados fossem outros, rompendo, por exemplo, com limites que eram impostos a determinados conteúdos em relação ao estudo da história brasileira, estudo da história de outros povos do mundo ou de outras épocas. Do ponto de vista historiográfico, os historiadores estavam revendo, estavam já desde o início do século, numa linha de história cultural, de história do cotidiano, e na década de 80 as propostas europeias já vinham tentando introduzir uma história cultural no currículo. Isso fez com que se rompesse com a ideia de uma grande história nacional, de grande história das civilizações, com as datas cívicas, com os heróis, e numa proposta de trabalhar histórias culturais e do cotidiano com as crianças pequenas. Há uns 2 ou 3 anos atrás, houve aquela exposição do Egito na FAAP. E durante uma reunião de pais, um dos meus pais me colocou assim, uma mãe, inclusive, ela falou: Cristina, eu levei meu filho para observar a exposição e tinha várias pessoas, adultos, pessoas de universidade ao lado, e a minha filha viu os canópios ou canopos, né? Tem as 2 denominações. E a minha filha começou a me explicar, sem ler porque minha filha ainda não era leitora na época, ela começou a me explicar para que serviam os canópios, né, que era para colocar os órgãos internos do faraó, e que eles acreditavam que esses órgãos seriam utilizados na outra vida. As pessoas que estavam em volta pararam, porque assim, perceberam que ela não havia lido, que eram informações que ela já tinha,
E assim, a carinha com que a criança falou na hora, assim, a mãe falou que a situação foi impagável, porque as pessoas acabaram se mobilizando em torno de uma criança tão pequena e dando informações. Quer dizer, isso mostra o quê? Que foram conhecimentos significativos, né? Mostra também que o pai e a mãe souberam aproveitar isso, levaram para uma exposição, souberam até assim incentivar a criança a utilizar o que ela está aprendendo, assim, o conhecimento escolar dela, né? Quer dizer, o conhecimento escolar não é só para a escola, é para a vida da gente. E eu acho que a contribuição maior do ensino da história está sendo isso, perceber que o que a gente aprende aqui, a gente leva para a vida da gente. As experiências com história temática levaram a alguns questionamentos. Por que então estava se ensinando história e que identidades esses conteúdos estavam sendo trabalhados, estavam sendo consolidados nas crianças, né? Então, por que estava estudando o Egito, a Grécia Antiga, a Roma Antiga? Que identidades eram essas com essas histórias que as crianças estavam adquirindo? E outra, assim, do ponto de vista da formação das crianças, era uma formação erudita. As crianças estavam conquistando uma série de informações, mas para que servia isso? Quer dizer, queremos formar crianças pequenininhas, eruditas? É essa a função do ensino de história? A gente realmente gasta muita água, porque a gente não... Se a gente parar para pensar, não para de gastar água. E aí o rio, quando ele começa a descer fininho até a barragem. Ele veio lá da serra da canastra, se arrastando e demora pelo chão. As crianças ficam muito mais críticas e a gente sente elas preocupadas com o mundo mesmo. Então, por exemplo, no Rio Tietê, né, quando a gente acaba o trabalho, você sente as crianças muito preocupadas com o mundo, porque na realidade o Tietê ele desencadeia a preocupação da poluição, como será o mundo amanhã, não é? O eixo temático é sempre uma problemática, uma questão que deve ser respondida ao longo do ano letivo, ao longo do processo de aprendizagem. O eixo temático da 4ª série é a problemática da fome e a produção de alimentos por diferentes povos e em diferentes tempos. Então, por isso a escolha desse tema, a comunicação. Da onde vem a comunicação? Como os homens se comunicavam? Pelo interesse das crianças de 6 anos do grupo 2. Ser realmente a aquisição da escrita, o eixo temático de história da nossa série é justamente a comunicação, né? Então eu digo assim, eu costumo pensar que as crianças dessa idade têm 2 preocupações básicas, né? Uma é brincar. E a outra é aprender a escrever, assim, eles ficam alucinados nessa fase. As críticas ao trabalho com história temática levaram à possibilidade de se pensar em uma outra alternativa e na década de 80 se organizou propostas em função de um trabalho com eixo temático. O eixo temático tinha 2 grandes contribuições para o ensino de história. A primeira era possibilitar, do ponto de vista historiográfico e do ponto de vista pedagógico, que as crianças estabelecessem relações entre o presente, o passado e o presente. Então, quer dizer, o ensino, todos os conteúdos de história de outros tempos e de outras culturas poderiam favorecer reflexões sobre a vida dela, o cotidiano dela, no presente, para ela poder intervir, refletir, né? E, ao mesmo tempo, rediscutir a questão da identidade no ensino de história. Quer dizer, na medida em que você escolhe uma problemática contemporânea, e você estuda outros tempos, significa que todos os conteúdos vão estar voltados para ela repensar as suas relações com o mundo e com os grupos sociais que ela vive no presente.